Assim que você conseguir, venha até a igreja, porque aqui a gente tem um abraço caloroso, tem a convivência com os irmãos, tem a troca de experiências, e isso é muito bom. O ser humano precisa desse contato humano, desse contato físico, do sorriso, do abraço. E você que está aqui hoje, somos gratos porque estamos com vida, estamos com saúde, temos problemas, mas sabemos da certeza que tu estás ao nosso lado, que tu estás no controle de tudo e que nós temos o preparo e temos a certeza da tua companhia para resolver aquilo que chegar até nós. Nos ajude a sermos instrumentos teus, nos ajude a sermos cada dia melhores, que sejamos luz neste mundo. E também esta programação que irá se iniciar agora, que possa ser abençoada, que tu possa estar aqui conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome, pelo amor de Jesus. Amém.
Pelas lutas desta vida, enfrentando um inimigo que nem podemos ver, mas mesmo que sintamos seu avanço sobre nós, juntos venceremos. Cristo está a nos guiar. Nós venceremos, fortes no Senhor, nós venceremos, unidos, servindo ao Salvador. E mesmo quando as tentações vierem nos provar, venceremos afinal. Como um forte povo que marcha pra vencer, ao céu nós chegaremos com Cristo nosso Rei, e para sempre unidos viveremos num reino de amor, onde tudo é felicidade, pois pecado não haverá. Nós venceremos, fortes no Senhor, nós venceremos, unidos, servindo ao Salvador. E mesmo quando as tentações vierem nos provar, venceremos afinal. Nós venceremos, fortes no Senhor, nós venceremos, unidos, servindo ao Salvador. E mesmo quando as tentações vierem nos provar, venceremos afinal, sempre unidos até ao céu, ao céu. Vede os campos prontos para ceifar. Esta
essa semente foi plantada tempo atrás. E o coração de muitos, por meio da oração, estão preparados, que a luz cabe a nós. Deus da colheita, Vem me iluminar. servos precisam, servo eu serei. Enche-me com teu Espírito e o coração com amor. Deus da colheita, diz-me aonde Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Quem sabe quando tudo for uma grande união, bem mais nós saberemos sobre a essência do amor. Amor em qualquer língua traz união. Eis-nos de mãos dadas como irmãos, e aos nossos semelhantes vamos demonstrar que amor em qualquer língua fácil é partilhar. A retórica dos homens pode um povo dividir. Só amor no coração o mundo vai unir. Amor em qualquer língua traz união. Eis
Pertinho. Que privilégio, muito obrigada. Olha, fiz uma visita há anos, sensações espirituais. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Foi um presente. Eles vão cantar um pouquinho mais, mas esse momento especial, bem aqui de pertinho, inclusive pensando em tudo que eu já passei, em toda a jornada espiritual, e acho que vocês fizeram esse passeio também, a gente pensa como a vida é ambivalente. Porque você ouvindo tudo isso aqui, você deve ter muita gratidão no seu coração. Deus te sustentou, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que você chega aqui na igreja com algumas preocupações, algumas dores até, porque a jornada não acabou. Ele nos sustentou, a gente está esperando, Ele disse que ainda que demore Ele virá, mas às vezes é duro o caminho, às vezes é difícil a jornada. É por isso que esse culto não poderia acontecer sem esse momento tão próximo, tão real, que é o momento onde a gente vem na casa de Deus, que é uma casa de oração, para admitir, a gente tem muito que agradecer, mas muita coisa ainda dói, muita coisa ainda pesa. E sabe, às vezes a gente se confunde achando que, puxa, eu podia ter feito melhor, e que as nossas falhas são a causa de a gente ter que suportar algumas coisas. E nessa confusão, às vezes, a gente esquece que Ele disse que era para caminhar em oração, que era para entregar toda a dor para Ele. Por isso nós vamos começar a nossa semana fazendo isso de uma maneira muito diferente. Você e eu vamos deixar aqui hoje nossas dores, nossas preocupações. A gente tem sofrido. Às vezes é por nós, às vezes é por quem a gente ama. Às vezes uma sensação de impotência muito grande. Mas não é para a gente ser potente mesmo, é para a gente estar sob a sombra do Onipotente. Portanto, nesse momento de oração intercessória, eu vou chamar você para vir aqui junto comigo. Nós vamos nos ajoelhar aqui. Se você tem um pedido especial, uma dor, para deixar aqui, ó, aos pés de Cristo, simbolicamente. Vem aqui, pode vir aqui na frente, nós vamos orar juntos. Você pode trazer no seu coração o nome de alguém, mas também você pode trazer a sua dor. Podem vir. Se você quiser ficar aí, onde você estiver, mas se você quiser vir aqui e a gente juntos aqui, Ele disse que juntos seria diferente, seria especial. Nós vamos entregar nossos sonhos, nossas dores, nossos amados, nossos amores diante do Senhor.
Podem vir. Tragam nomes, tragam lágrimas. Nós vamos orar juntos. Vamos nos ajoelhar? Se tiver alguém querido aí do seu lado, você pode colocar a mão no ombro. Querido Deus, obrigado porque o Senhor vai vir refazer tudo. Obrigada mesmo, porque essa esperança nos sustenta. Obrigada porque o Senhor nos chamou para vir aqui. Mas nós também queremos deixar aqui toda a nossa dor. São tantas falhas que cometemos e são tantas dúvidas que carregamos, que de verdade nós só vamos continuar e conseguir com a Tua força, sentindo a sombra do Teu poder nos auxiliando. Então aqui estamos, Pai, de joelho para dizer que queremos continuar contigo, que precisamos que o Senhor nos carregue, nos limpe, nos dê motivação de novo. Também trazemos aqui, Pai, alguns nomes no nosso coração. Irmãos, queridos, amores da nossa vida que estão sofrendo. O Senhor sabe. E diante da dor deles, às vezes a gente se sente impotente. Cuida deles, Pai. Derrama sobre eles Tua bênção, Teu amor, Tua força, para que eles possam continuar também, Pai. Aqueles que estão passando por vales, ó Pai, nos dê a sensação e dê a eles a sensação real da Tua mão, do Teu amparo, enquanto atravessamos vales. E Pai, não nos deixe desistir. Que essa semana especial renove a nossa fé ainda mais. Que ela nos traga a voz do Espírito Santo a nos santificar, a nos alegrar. E que todos esses pedidos, Pai, que deixamos aqui simbolicamente na Tua casa, aos Teus pés, também estejam chegando agora no Teu reino e contem com a intercessão e o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer essa música, esse louvor, que é uma oração, é um louvor, é a nossa adoração a Deus. Vamos cantar juntos? Eu só quero estar onde estás e viver em Tua presença, ver a Tua face o adorar. Junto a Ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a Tua face e sentar à mesa, envolvido por Tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo.
estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Permaneça em pé. Quero agradecer mais uma vez ao Grupo Prisma, que tem uma história, não é? Há muitos anos, e estas melodias que tocam o nosso coração. Eu quero lembrar a todos vocês que nós temos uma equipe forte de anciãos. Hoje, a responsável por esse culto é a nossa querida irmã Ana Kelly, que fez a oração intercessora, que faz parte da nossa equipe. Orem por ela, pelo seu ministério, que Deus continue sendo uma bênção através de você. Eu quero também aproveitar esse momento e lembrá-los que amanhã voltamos às 19 horas. Às 19 horas. E eu gostaria de chamar o convidado para nós orarmos por ele. Pastor Gabriel Guimarães, líder de jovens da Associação Paulista Central, chega até nós em nome do Senhor para falar e para nos abençoar. Eu gostaria de fazer uma oração por você, para que durante todos os dias desta semana, teremos Santa Ceia na sexta-feira, o Senhor, como sempre está fazendo com você nos últimos anos, te use. Querido Pai, estamos entregando este homem de Deus em tuas mãos mais uma vez. Durante a semana nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Os milagres da preservação da sua vida e da sua família. E que o teu poder esteja abençoando a todas as palavras. Que elas possam estar cheias do Espírito Santo, iluminando o teu povo e preparando filhos para verem o Salvador, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou entre os mortos, intercede pelos nossos pecados, mas em breve estará voltando como leão, poderoso para nos buscar. Que o poder de Deus esteja com o pastor Gabriel, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor Ronaldo. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês, ver alguns rostos queridos de amigos que há tempo eu não vejo. E Prisma, vocês me fizeram voltar muito tempo atrás. Se eu disser que eu era um menino quando eu ouvi essas músicas, acho que vocês vão se sentir um pouco de mais idade, então não vou dizer isso. Mas foi um privilégio. Pastor Ronaldo, obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Não vou arriscar citar o nome de todos os amigos que estão aqui, porque pode ser que eu esqueça de algum, mas por favor, sintam-se todos cumprimentados. Todos. Amigos de muitos anos, amigos de algum tempo, pouco tempo atrás, amigos que a gente não via há muito tempo. Um privilégio estar aqui com vocês hoje. E antes de abrir a Bíblia, eu começo agradecendo. E vou agradecer porque muitos de vocês nos encontraram nos corredores há 2 semanas atrás, quando estávamos aqui, e disseram: nós estamos orando por você, pastor, e eu te agradeço. Sofremos um acidente há cerca de 10 meses atrás. Eu agradeço as orações, peço que você continue orando. Minha esposa está ali atrás, sentada do lado da minha sogra. Já foram 9 cirurgias da reconstituição da perna, ainda falta uma cirurgia, e eu peço que você continue orando. Mas eu agradeço e louvo o nome de Deus, porque estamos vivos aqui. Pois bem, nós vamos estudar um pouquinho essa semana sobre as marcas de Cristo, Semana Santa. Nós estamos antecipando aqui no IASP, mas é bem verdade que nós não temos a data precisa, segundo a Bíblia, de quando foi a Semana Santa. Então, o maior evento da Semana Santa não é a data.
mas é relembrar o que Cristo fez por nós. O Espírito de Profecia diz que nós deveríamos gastar pelo menos 1 hora todos os dias relembrando o sacrifício da cruz. E essa semana em especial, nós vamos passar a semana toda relembrando aqui no culto, e eu gostaria de te desafiar a, durante a semana, suas meditações, as músicas que você vai ouvir, suas orações, você se dedicar a estar mais conectado com Cristo, relembrando o sacrifício que nos trouxe salvação. Para isso, eu gostaria também de te fazer um desafio durante essa semana. Para que essa semana seja, quem sabe, um pouco mais efetiva, vou te fazer um desafio. Não sei se você sabe, mas a média brasileira hoje de permanência no celular está na base das 10 horas diárias. Você sabia disso? Aí você vai falar assim: pastor, eu não estou nessa média não. Tá, não. Antes de eu começar a pregar, deixa eu te fazer uma pergunta e você vai me dizendo se você usa essas ferramentas ou não. Tá bom? Você só vai pensando sobre elas. Se você usa YouTube, TikTok, ou Facebook, ou Instagram, ou quem sabe até mesmo WhatsApp, ou tem algum streaming no seu celular, seja ele Netflix, Amazon Prime, HBO ou qualquer outro streaming, você está dentro da estatística dos brasileiros. E se você não está lá, pode ser que, se você não se cuidar, você está a caminho de lá. Então é por isso que meu desafio para você essa semana é: depois você vai no seu celular e veja qual é a média de tempo que você tem no celular durante a semana. Eu não vou pedir para você cortar isso e tirar isso. Eu vou pedir para você cortar pelo menos a metade disso e gastar metade desse tempo dedicando a Deus e a Bíblia. Pode ser? Você acha que é um desafio suficiente aí? Adriana, Cláudio, Sofia? É um desafio suficiente aí? Bacana? Então vamos fazer um trato então. Durante a semana você vai tentar diminuir o máximo que você puder e vai substituir pelo uso da Bíblia. Tá legal? Isso inclui os nossos pequenos. Se o seu filho é pequeno e tem celular e não tem controle, você corta também e faz ele estar mais próximo de Deus. Beleza? Então vou te fazer um outro pedido agora. Pega a sua Bíblia nas mãos, por favor, e pega o celular também. O celular, eu tenho um objetivo claro e tranquilo com ele, você vai perceber. Com os meus jovens lá na PAC, eu chamo de modo igreja. Parece avião, mas te isola do mundo e te mantém só na igreja. Então, por favor, pega o seu celular e põe no modo igreja agora, por favor. Vai lá, não resiste o apelo do Senhor, não. Nos próximos 26 minutos de estudo da palavra, eu vou pedir que você só fique aqui, tá bom? Colocou aí? Segura a sua Bíblia, fecha seus olhos e vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de abrir a Tua Santa Escritura. Te pedimos que não seja mais o Gabriel, mas que seja o instrumento Teu. E que no dia de hoje possamos nos aproximar de Ti através da Santa Escritura. Fica conosco, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Esse livro é um tanto quanto conhecido, e se você ainda não leu Romanos inteiro, eu te indico que você leia, porque toda a teologia da salvação vai estar descrita neste livro, e Paulo é um maestro ao descrevê-la. Mas em Romanos 5, versículo 12, você vai encontrar o seguinte texto, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quantos homens? A todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Quando nós vamos começar a falar sobre Cristo e o seu sacrifício na cruz, é impossível falar do sacrifício sem antes entendermos o porquê do sacrifício. Na verdade, Paulo e uma outra dezena de passagens e outros autores vão apontar que nós somos pecadores e carecemos da glória de quem? De Deus. Só que agora Paulo ele exemplificou duas pessoas. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo outro homem entrou o quê? A salvação. Mas quem foi o homem que trouxe o pecado para o mundo? Adão. Então, já na sua Bíblia, para a gente ganhar tempo, vai lá no livro dos começos, em Gênesis, para você poder entender o que aconteceu. Já que primeiro nós vamos, antes do sacrifício, houve o pecado, vamos entender o pecado. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, mas ainda não vai ler, por favor. Uma vez que você abriu, volta aqui para mim só para eu te mostrar uma curiosidade. Eu não sei se você já reparou. Em Gênesis 1, Deus chega na terra, ela está sem forma e vazia.
Deus gasta pelo menos todo um capítulo de descrição bíblica para criar a terra. Em Gênesis 2, ele gasta mais um capítulo criando a raça humana. Até então, a obra é perfeita e boa. Em Gênesis 3, com só 15 versículos, nós já destruímos tudo de bom que Deus havia o quê? Criado. E eu não sei se você já parou para pensar na criação, mas quando Deus veio a este mundo criar, Ele veio com um desejo no seu coração e um plano formado de que com seu amor trazer à vida pessoas ou seres semelhantes a Ele. E Ele começa a criação no primeiro dia, vai até o sétimo dia, você conhece a história, e quando Ele termina de criar, a Bíblia diz que viu Deus que tudo era muito o quê? Bom. Até aqui, nesse ponto da história, nós achamos uma maravilha. E Deus, para coroar a criação, criou o sábado, e uma vez que estava terminada, Ele deixou e entregou a Adão e Eva um dos maiores presentes. Um jardim fabuloso, fantástico, perfeito. Consegue imaginar um lugar perfeito que você já visitou? Com natureza exuberante? Um lugar que te transmite paz? Um lugar que você gostaria de viver? Quem sabe um paraíso parecido com Hortolândia aqui, que muitos de nós queremos estar e nos retirar, né? Mas eu acho que um pouco melhor até. Esse era o Jardim do Éden. E quando Deus criou o Jardim do Éden, Deus deixou uma regra simples de relacionamento entre Ele e seus filhos. Comam de tudo, só não comam do quê? Da árvore. Vocês podem tocar tudo. É tudo para vocês, eu fiz para vocês. É um presente, eu planejei, eu estabeleci. É tudo de vocês. Mas daquela árvore lá do meio do jardim, não coma. Era um trato simples, claro, objetivo. Mas de repente, o Espírito de Profecia narra que um dia Eva se distraiu e quando menos percebeu, estava andando pelo meio do jardim e parou diante da árvore. Quando ela para diante da árvore, você conhece a história. Ela pega do fruto, tentada por Satanás, ela pega do fruto e faz o quê? Come. Normalmente, nessa parte da história, os jovens se perguntam o seguinte, e muitos deles já me perguntaram, pastor, por que Deus colocou a bendita da árvore? Você já se fez essa pergunta? Em algum momento da sua história, você já perguntou, se não tivesse árvore, a gente não tinha problema. Você já pensou isso já? Em algum momento da história? Se Deus não tivesse colocado aquela árvore lá, nenhum de nós estaria aqui agora, Eva não teria pecado, não teria problema. Já passou isso pelo teu coração? Mas isso é a ótica humana. Pensa comigo aqui o seguinte, quem aqui tem gato, papagaio, periquito, cachorro? Alguém aqui? A irmã levantou a mão aqui. Fala para mim o nome do seu, irmã, a senhora mesmo. Como? Alemão, nome de cachorro grande. É grande o seu cachorro? Médio porte, ok. Quantos anos tem o alemão? 12 anos tem o alemão. Legal, qual o nome da senhora? Cristina. Então a senhora ama o alemão, né? A senhora vai ver que a senhora não está sozinha. Quantos aqui tem pet em casa? Deixa eu ver as mãos. Todo mundo que tem pet ama os seus pets, né? Assim vira filho, né? Pois bem, a Cristina tem um alemão. O alemão é o pet dela, que ela viu durante 12 anos, educou, colocou comida, esteve com ele durante muito tempo, assim como Adão e Eva estiveram no Jardim do Éden com todos os animais que lá estavam, o que significa, indica que não era a primeira vez que Eva estava vendo o quê? A serpente. Um dia, Cristina foi no médico, e ao chegar no médico, o médico olhou para ela, Cristina, está tudo bem na sua vida, você está bem, os exames que você trouxe estão maravilhosos, mas a gente descobriu aqui uma coisinha diferente. E não é muita coisa. É o seguinte, você pode continuar vivendo a sua vida normal, você só não pode comer mais maçãs. Porque se você comer maçã, Cristina, você vai morrer. Cristina sai do médico triste, cabisbaixa, gosta muito de maçãs. Chega em casa, entra no seu quintal, passa pelo quintal, olha o alemão vem sorrateiro, faz um carinho nas pernas, abana o rabinho, olha para ela e fala assim, e aí, Cristina, como é que foi o médico? Qual ia ser a sua reação, Cristina? Meu Deus, provavelmente ela iria correr, iria se assustar. Qualquer um que visse um animal falando iria o quê? Se assustar. Mas o alemão prossegue na sua conversa. Cristina, o que foi que ele te disse? Que se você comer maçã, você vai morrer? É porque ele sabe que se você comer maçã, você vai ser o ser mais inteligente de toda a terra. Em quem você acreditar, Cristina? No alemão ou no seu médico? Não dá nem para pensar, né, Cristina? Eu estou fazendo essa metáfora só para você entender uma coisa.
Uma serpente falante no Éden parece interessante, pode ter chamado a atenção de Eva, mas segundo os relatos bíblicos, Eva encontrava com Deus todos os dias face a face, porque Deus visitava o jardim na viração do dia, o que significa que Eva e Adão ouviam diretamente da boca de Deus todas as instruções necessárias para a sua vida, poderiam estar aos pés do Senhor face a face, privilégio que nós nunca tivemos, o que significa que quando ela estava diante da árvore e a serpente a tentou, se ela simplesmente tivesse olhado para os céus e dito: Senhor, tem uma serpente aqui me tentando, Deus teria descido dos céus, dado forças a Eva, e nós não estaríamos aonde? Na terra. Então o problema não foi a árvore, o problema foi que no coração de Eva substituiu a vontade de Deus pela sua própria vontade. E uma vez que ela comeu do fruto, ela ficou condenada à morte. E se Deus fosse cumprir a sua palavra ao pé da letra, todos nós estaríamos mortos. E isso seria justiça, porque ele havia avisado muito antes que se comêssemos do fruto, nós morreríamos. Mas é curioso que agora o livro de Romanos, ele vem trazendo algo muito forte. Abra sua Bíblia aí e volte para Romanos, capítulo 5, por favor. Romanos 5, versículos 6, 7 e 8. A Bíblia diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Volte aqui para mim. Quando nós fomos condenados, Jesus resolveu pagar o preço. É por isso que quando você olha em Gênesis e percebe uma terra perfeita, a qual nós trouxemos o pecado para ela, Cristo nos céus poderia nos haver condenado, mas Ele decidiu pagar com amor. E é incrível o amor de Deus. Porque quando nós falamos das marcas de Cristo, nós precisamos entender que essas marcas vêm banhadas de amor, um amor que se doa, uma graça que sangra para salvar, uma graça que se entrega, um Deus que se permite morrer, porque ama a cada um de nós. É curioso que quando nós olhamos para essas marcas, quando olhamos para essa passagem do amor, muitas vezes perdemos de vista o tamanho do sacrifício. Muitas vezes perdemos de vista o que Cristo teve que fazer para que nós pudéssemos ter uma chance, uma oportunidade. Você e eu crescemos numa era na qual a cruz é um símbolo comum, normal e corriqueiro. Estamos acostumados à imagem da cruz. Nos dias atuais, a cruz está decorando igrejas, está à frente de igrejas, está nas roupas, está nas joias, está na pintura, está em todos os lugares, se tornou um item de, quem sabe, ornamentação. Mas no tempo de Cristo, a cruz era um instrumento de tortura, de vergonha, de humilhação, de morte, de sofrimento. Para você ter uma ideia, a morte de cruz até hoje está entre as 10 piores mortes que um ser humano pode sofrer. E quando nós olhamos para isso, nós pensamos: uau, Cristo morreu na cruz, mas Ele era Deus, quem sabe para Ele foi um pouco mais fácil. Para pensar comigo, só para a gente dimensionar o sacrifício. Vou pegar de novo a minha amiga Cristina, que tem um alemão como seu pet favorito. E me perdoe se eu conto muitas histórias de pet, eu trabalho com jovens, então eu tenho que contar histórias. Mas perceba uma coisa, imagine você que a Cristina agora voltou no médico, mas ela volta por outro motivo. Ela chegou em casa, encontrou o alemão muito doente, e quando ela encontrou o alemão muito doente, ela decidiu levar o alemão ao veterinário. Quando levou o alemão ao veterinário, o alemão simplesmente estava condenado à morte, havia comido um fruto proibido, que era um veneno, que iria lhe trazer a morte. Não havia solução. Cristina chora, se desespera, pega todo o dinheiro, olha para o médico veterinário e diz o seguinte para o médico veterinário: doutor, salve meu pet.
Quando ela conta isso, pede ao médico, o médico olha para ela e fala: não há nada que eu possa fazer, existe só uma pequena solução. Eu posso te aplicar uma injeção, você vai se transformar em um animal como o alemão, vou fazer uma transfusão de sangue entre vocês dois, e todo o veneno que está no sangue do alemão vai ser retirado, e o alemão vai voltar a viver normalmente como um cachorro, mas você nunca mais vai voltar a ser humano. Você aceitaria isso, Cristina? Não, de maneira nenhuma. Alguém aqui aceitaria isso pelo seu animalzinho? Claro que não. E você está pensando: pastor, que loucura, onde você quer chegar? Vou te explicar. Um ser humano tem uma vida entre 70, 80, talvez 90 anos, dependendo das condições que teve. Vive com sua família, desfruta seus amores, trabalha um tempo de vida, mas tem uma certeza: por mais que a vida seja boa, infelizmente, enquanto Cristo não voltar, a morte é certa. Um ser humano tem os amores dos seus familiares, tem sua liberdade de escolha e desfruta suas decisões. Um animal vive por instinto. Come o que lhe dão, depende de seus instintos, tem uma vida curta e limitada e depende daqueles que estão ao seu redor. Então é óbvio que um ser humano não iria abrir mão de ser um homem para se tornar um animal. Mas para pensar comigo. A Bíblia deixa claro que Jesus era um com Deus nos céus, onipotente, onisciente, onipresente, habitando o mais alto dos céus, estando junto com todos os anjos, sendo adorado, sendo glorificado, nunca tendo cometido mácula nenhuma. Aí vem Paulo e diz o seguinte: que Jesus se esvaziou de si mesmo, deixou sua onipotência, deixou sua onipresença, deixou sua onisciência, tirou a sua coroa, desceu do trono, deixou sua glória, deixou sua majestade para se tornar um homem limitado, numa vida limitada, para ser humilhado, perseguido, rechaçado, torturado, assassinado numa cruz por aqueles em que ele queria salvar. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é mais fácil? Quem faz o maior sacrifício? Um homem que abre mão de ser homem para ser um animal, ou um Deus que abre mão de ser Deus para se tornar um homem? Você conseguiu entender o tamanho do sacrifício de Cristo por mim e por você? No momento em que ele nasceu nesta terra, o sacrifício já havia começado, porque nascer como um homem já era algo demais para um Deus. Cristo vem e nasce nessa terra. O objetivo é claro: morrer por cada um de nós. Mas quando Cristo vem para morrer, o objetivo da morte não era simplesmente se entregar, não era simplesmente pagar o preço. O livro de Hebreus coloca da seguinte maneira: sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. O sangue seria derramado, mas seria derramado de uma maneira trágica e cruel. Nós vamos ver isso durante a semana, mas no resumo de hoje do que vai acontecer, você precisa entender que a cruz, que era instrumento de humilhação, de dor, instrumento de sofrimento, instrumento de tortura, se tornaria a porta de entrada dos céus. E aqui vem algo curioso: Jesus sobe a cruz muito antes dela ser erguida. Porque lá em Gênesis, quando Deus proferiu o que nós chamamos de proto-evangelho, Jesus já havia aceitado doar a sua vida por mim e por você. E agora, aceitar doar a vida traria para cada um de nós o direito à salvação. Efésios 2, versículo 8, se você abrir na sua Bíblia, abra na sua Bíblia, por favor. Efésios 2, 8. Efésios 2, 8 e 9 vai te dizer o seguinte: você conhece esse texto de cabeça? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de quem? Não de obras, para que ninguém o quê? Aqui vem algo curioso. Nós não tínhamos como nos salvar. Cristo vem e morre na cruz pela nossa salvação. Ainda assim, a Bíblia tem que deixar claro que a salvação é unicamente pelo quê? Pela fé. Perceba, a morte de Cristo é sobre todos e para todos. A graça alcança todos. A graça não faz acepção de pessoas, não escolhe pecados, não escolhe vícios. A graça alcança todos os seres humanos. O perdão que foi estendido na cruz é estendido sobre todo aquele que crê. E crer é algo interessante, porque quando falamos sobre marcas, crer não é simplesmente saber que existe ou acreditar. O crer bíblico vai de encontro a uma fé bíblica.
E a fé bíblica é muito mais do que saber que existe. A fé bíblica é ao ponto de você não somente se entregar, mas viver segundo a crença que você tem. Ou seja, Cristo morreu na cruz. Você já sabe disso. Você acredita nisso. A pergunta é: você tem vivido por isso? Porque mais do que saber o que aconteceu, é deixar que isso esteja regendo a sua vida e direcionando o seu futuro hoje. É por isso que quando falamos sobre crer, a fé tem que estar fundamentada, fortalecida dentro dos nossos corações. Do sacrifício você já sabia. Da morte você já entendia. O que aconteceu no começo, a maioria de vocês já conhecia. A pergunta real é: nós estamos crendo no resgate que nos foi dado? É curioso que quando nós falamos sobre fé, quando falamos sobre salvação, para mim, eu não consigo dicotomizar, separar salvação, graça e fé. E por que não consigo separar? Porque a salvação veio de graça para todos aqueles que crerem. E quando a gente fala sobre fé, eu caminho nos meus minutos finais para o meu último texto de hoje. Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus 11, versículos 1, 2 e 3, e você conhece bem. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos tiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que aparecem. Eu quero te dar 3 palavras para você ter como base da sua fé, para que a sua fé te conecte a um Deus que vai salvar você a cada dia. 3 palavras desse texto. Primeira palavra que eu queria que você gravasse no seu coração: a fé é a certeza. Segunda palavra, convicção. Consegue gravar aí? Certeza e convicção. Terceira palavra, pela fé entendemos. Entendimento. Você percebeu aqui? Eu poderia seguir narrando o resto do livro de Hebreus, mas você precisa dessas 3 palavras: certeza, convicção e o quê? Entendimento. Primeira coisa, para os hebreus, para os autores bíblicos, a certeza do amor de Deus não estava vinculada ao que eles estavam vivendo em seu momento na vida. Não importava se eles estavam exilados, se estavam sofrendo, se estavam caminhando para a morte, eles sempre tiveram a certeza: Deus nos ama. E quando você olha para o sacrifício da cruz e vê o que Cristo fez para estar nessa terra por mim e por você, nós precisamos ter uma certeza: Deus nos ama. Você já viu o tamanho do sacrifício que Ele fez? A certeza do amor de Deus não está vinculada às lágrimas que talvez você esteja derramando nesse momento da sua história. E é triste dizer isso porque muitas vezes no mundo atual, no século 21, muitas pessoas têm pensado que o amor de Deus está vinculado às bênçãos que eu acho que mereço receber das mãos dele. Só que o que Cristo tinha que fazer por cada um de nós, Ele já fez quando veio na cruz do Calvário. Então, primeira palavra, Deus te ama, certeza disso. A certeza tem que te levar a ter a convicção. Por que a convicção? Porque a convicção é viver segundo aquilo que você crê. Eu não sei quantos aqui as esposas dirigem. Tem alguém aqui que a esposa dirige? Posso ver as mãos? A gente vê o rosto de muitos homens felizes agora. Eu percebi aqui, daqui deu para ver muita gente feliz. As esposas estão felizes, os homens ficam mais sérios um pouquinho. Pois bem, deixa eu te contar uma história para exemplificar a convicção. Eu sou casado, esse ano vão fazer 9 anos. E eu ensinei minha esposa a dirigir no nosso primeiro distrito, São João da Boa Vista, Jardim Progresso, o pastor Ronaldo. E quando ensinei a minha esposa a dirigir no primeiro distrito, minha esposa começou a dirigir e foi algo curioso, porque eu dirijo desde os 13 anos de idade.
Sabe, eu morava no interior, meu pai me ensinou a dirigir e tal. Mas depois que minha esposa começou a dirigir, eu descobri que eu não sabia dirigir, porque ela começou a me ensinar. Então isso mudou um pouco a minha vida, né? E ali nisso, de que ela começou a dirigir, pois bem, passamos ali 2021 inteiro, pastor, dirigindo. E em 2022 fui convidado para estar no departamento de jovens. A rotina de um pastor no interior com 7 igrejas, eu tinha 7 igrejas, 4 cidades. Eu rodava em média 2.000, 2.300 quilômetros por mês trabalhando. Quando nós começamos o departamento jovem, isso mudou para 4.000 quilômetros por mês. E eu não sei quantos aqui são de fora de São Paulo, mas em São Paulo nós temos estradas fabulosas, maravilhosas, para você dirigir aqui tudo é um tapete para um lado e para o outro. É uma pena que tem pedágio de 500 e 500 metros, você já percebeu isso? É assim, né? E a outra pena que tem radar agora por todos os lados, escondido, na vista, policial com a câmera. Então, por onde você vai, quando você menos espera, chega o quê? Uma multa. Um dia desses, estou chegando em casa, morava em Paulínia, 2023. Estou passando pela cozinha, tranquilo, voltando do escritório, minha esposa está na cozinha. Ela olha para mim, passando, e ela fala assim, eu preciso falar com você. Quem é casado, é esse sentimento. Eu escutei alguém falando assim, é esse sentimento mesmo. Foi esse sentimento na hora. Eu falei assim, pô, eu moro aqui, durmo aqui 7 dias por semana, se ela quer falar comigo, alguma coisa aconteceu. Voltei para a cozinha, ela está com um papel na mão. E com esse papel, ela olha para mim e fala assim, amor, você está correndo muito. Sabe o que é isso aqui? É uma multa. Você já imaginou se você não voltar para casa? O que vai ser da minha vida? Falei, vida, estou correndo? Está correndo muito. Quanto era? Você passou a 43 no radar de 40. Eu falei, nossa, caramba, é demais isso aqui, né? Falei, uau, poxa vida, me perdoa, não vai acontecer de novo. Aí ela olhou para mim e falou assim, algo que mexeu com o meu brilho. Você tem que dirigir que nem eu nunca sofri multas. Naquele momento, comecei uma batalha pessoal com Deus só na minha mente. Senhor, envia uma multa para ela. Foi a minha primeira oração ali, naquele momento, eu falei, não está justo isso aqui. Pois bem, passou uns 2, 3 meses, tudo tranquilo, vou para lá, vou para cá, chego em casa, está ela sentada no sofá da sala, um papel aberto na mesa da sala. Ela aponta para a mesa e fala, sabe o que é aquilo ali? Outra multa. Você estava correndo. Agora eu estou falando sério com você. Você quer que eu vá dirigindo para as igrejas no seu lugar? Como homem sábio, fecha a boca, eu fui direto para o meu quarto, manter a minha oração. Senhor, pode mandar uma de 7 pontos, eu pago. Eu não estou preocupado, mas pode mandar a multa. Tudo bem. Deus não mandou a multa. Final do ano eu tinha sofrido 3 multas. Daquele ano, Deus não me respondeu. 19 de abril do ano seguinte. Sabe por que eu marquei a data? Porque Deus caprichou, era a data do aniversário dela. É por isso que eu gravei. Passei pela entrada do condomínio, tinha umas cartas, nós pegamos as cartas, e quando pegamos as cartas tinha uma multa. E nessa multa, Rose começou o seu discurso. De novo, Gabriel, não acredito, outra multa, e começou a abrir. Foi abrindo a multa. Quando ela abriu aquela multa, a multa era da cidade americana, numa data de uma segunda-feira, e segunda-feira é folga de quem? Quem estava dirigindo aquele carro? Era para glorificar de pé, irmãos, a multa era dela. Naquele momento ela sofreu aquela multa e eu comecei a brincar com ela. Está vendo? Todo mundo sofre multas. Você está vendo? Todo mundo está sujeito. Está vendo? Bem feito sua primeira multa. Vou emoldurar, vou colocar na cozinha para brincar contigo e tal e tudo mais. Ela olhou para mim com os olhos mais duros do mundo, com toda a convicção dessa terra, e disse assim, eu não corro, essa multa não é minha. Falei, como não? O radar tirou foto do carro. Só faltou você dar tchauzinho para a câmera, é você que está lá. E ela nada, não. Olhou para mim de novo, eu não corro. Essa multa não é o quê? Minha. Muito bem, passaram-se 10 dias, e 10 dias eu brincando com ela sobre essa multa. No final desses 10 dias, ela olhou para mim e disse assim, Deus vai te mostrar, a multa não é minha. Falei, que isso? Está no radar. E ela estava convicta disso. Pois bem, dia 4 de maio, chegou uma outra carta em casa. Era da prefeitura de Americana. O radar estava quebrado e a multa foi cancelada. Se você for na minha casa, eu tenho 2 quadros. Um com a multa e o outro que está dizendo assim, está lá a carta da prefeitura e ela assinou embaixo. Quando eu falo que não fiz, é porque eu não fiz.
Eu estou brincando contigo com essa história real para te mostrar uma coisa. Ser convicto de que você tem o amor de Deus na sua vida e de que você tem que fazer o certo, não é porque os outros estão vendo, não é porque você tira foto para colocar na internet, não é porque você se diz adventista, é porque aquele que se entregou a Cristo faz o certo porque é o certo a se fazer. Você tem certeza do amor, então independente se você está chorando ou se você está sorrindo, se está ganhando ou se está perdendo, se está feliz ou se está triste, você continua no caminho do céu, porque o sacrifício da cruz já salvou você. Você não vive mais como um perdido, você vive como um salvo. E agora eu vou à terceira palavra e a última dessa noite: entendimento. Se você tem a certeza, se você tem a convicção, você precisa entender. Ser cristão não é ter um mar de rosas à sua frente. Existem muitos cristãos que estão pensando que porque tomaram a decisão por Cristo, Deus vai abrir um mar de rosas na tua vida para ser tudo em paz. Só que a Bíblia diz o seguinte: este mundo jaz nas mãos do maligno. Cristo, na oração sacerdotal, diz o seguinte: Pai, eu dei para eles a tua palavra e o mundo os odiou. É uma palavra forte. Mas ainda, este mundo é o palco do grande conflito. Então entenda, quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, abre parênteses. Alguns de nós vão perder o emprego, outros de nós vão ficar enfermos, outros de nós vão morrer, outros vão ficar doentes, outros vão perder a sua família, outros vão passar por dificuldades terríveis, outros vão ser perseguidos até a morte. Fecha parênteses. Jesus disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o quê? O mundo. Vencer o mundo não é passar por aqui em paz. Vencer o mundo é passar por essa terra com a sua família e garantir o seu lugar no céu. Isso é vencer o mundo. Cristo já morreu por você. Cristo já te deu a oportunidade. Cristo já salvou você. A pergunta é: você crê? Essa é a pergunta. É por isso que hoje, terminando o meu tema, eu não posso ir embora daqui sem te fazer um convite. Eu vou te fazer muitos convites durante essa semana, mas hoje especificamente, eu gosto muito de trabalhar com as famílias. Hoje especificamente eu quero fazer um convite para as famílias. Você está aqui com a sua esposa aqui? Tá? Deixa eu ver as mãos. Se você não está sentado do lado da tua esposa, o Senhor repreenda a tua vida. Era para você estar sentado do lado da tua esposa agora. Vai lá, sentou? Se estiver em pé em outro lugar, vai para o lado da tua esposa agora. E se sentou do lado da tua esposa, eu fiz isso 2 anos atrás aqui, mas eu vou fazer de novo, porque toda vez que eu faço, alguma esposa me agradece. Então, bendito, vou te ajudar a ganhar uns pontos. Estica teu braço para o alto agora, vai, estica. Quem é casado? Esticou o braço? Estica para o lado dela agora, dá aquele abraço aqui. Abraça. Arrocha, dá aquele abracinho. Puxa aqui, isso, puxa, puxa. Agora que você abraçou a sua esposa, olha para ela nos olhos dela e diz assim: eu te amo, minha florzinha. Fala para ela, pode falar, tem tempo que você não fala. Fica acanhado, não, a gente tem tempo, pode falar, é agora. Fala para ela aí, falou para ela, fala para ela que ama, isso. Mulherada, não pega pesado não. Agora é a hora que você olha para ele e fala assim: meu chuchuzinho, tu dá um trabalho, mas eu amo você. Pode falar para ele, vai lá. Pode falar, você dá trabalho, porque o homem dá trabalho, eu sei disso, minha esposa me diz isso todo dia em casa. Vai lá, pegou aí? Os filhos estão juntos com você aí? Se teus filhos não estão aí, filhos, para o lado dos pais agora. Abraça os filhos. Pastor, estou aqui e não estou com a minha família, estou sozinho aqui, deixa eu te falar um negócio. Salvação é individual, caminhada para o céu é coletiva. É por isso que Deus te coloca numa família e pega a sua família e coloca onde? Dentro da igreja. Nós caminhamos para o céu juntos. Então, se você está aqui e não tem ninguém da sua família aqui, família de sangue, não esquenta, você está no meio da família de Deus. Então, eu não queria que ninguém ficasse sozinho agora. Se junta aí. Meu apelo para você é o seguinte, vou te dizer. Quando a gente abraça a família, a gente sente um amor que dói no peito. É quando a gente percebe o que realmente nós temos de precioso. Costumo pensar, quando olho para a minha família, que uma das maiores expressões de Deus na minha vida é a família que Ele colocou ao meu lado. E é curioso que, quando eu olho para a minha família, eu percebo e entendo que não vale a pena ganhar o mundo e perder o céu. Eu começo a entender que não é sobre ter uma conta bancária cheia, uma casa maravilhosa e um carro fantástico. Porque não é isso que vai valer a pena no final. O que realmente vale a pena é o céu para todos que estão ao seu lado. De tal maneira que, se você não está plantando salvação na tua casa para as pessoas que você ama, você ainda não está cumprindo o papel de Deus na sua vida. Não é sobre você receber a salvação somente para você.
É sobre você receber a salvação, crer e levar para aqueles que estão ao seu redor. Então o meu convite para você é o seguinte: se você não estava vivendo o céu na sua casa e a salvação por você, viva por aqueles que você ama. A responsabilidade do cristão é a seguinte: eu me entrego a Cristo, vivo como um salvo porque Ele me salvou, mas também vivo como um salvo por aqueles que eu amo. Porque quando eles estão fracos, eles encontram força em mim. E quando eu estou fraco, eu encontro forças nele. E todos os dias nós buscamos a Deus juntos. Então não é somente sobre abraçar, beijar e caminhar junto e sustentar. É sobre plantar o céu para aqueles que você ama. É por isso que hoje, meu convite para você é que você, com quem você está aí da sua família, você tome essa decisão. Daqui a pouco o Prisma vai cantar mais uma música. Mas, enquanto o Prisma canta, eu gostaria que você estivesse junto com a sua família e fizesse uma oração de consagração, de entrega. Nós vamos ter muitos dias para estudarmos todo o sacrifício de Cristo. Mas eu queria começar hoje pedindo para que você consagrasse a sua casa. Porque não é somente eu te falar o que Cristo fez. É sobre Ele sair daqui com você para caminhar na sua vida. Não é só você abrir a Bíblia aqui. É sobre você sair daqui de mãos dadas com Ele. É por isso que nesse momento, enquanto o Prisma vai se organizando para cantar, eu gostaria que você, com a sua família, você fizesse uma oração. Essa oração vai ser feita de duas maneiras. Porque eu creio que existem algumas responsabilidades para nós. E vou te dizer quais são. Se você está com a sua família aqui, você vai orar pela sua família que está aqui, vai abraçá-los e vai orar para consagrá-los e pedir que Deus os guie na direção dos céus a cada dia de sua história. Mas se a sua família não está aqui, você vai orar para que Deus os consagre aonde eles estiverem. E se eles fazem parte da nossa comunidade ou não, peça que os anjos os busquem. Quem sabe estou falando para pessoas que estão orando faz tempo por filhos que cresceram aqui e estão longe dos caminhos do Senhor. Quem sabe estou pregando para pessoas que estão orando por seus esposos que já deixaram esta casa. Ou quem sabe para esposos que estão pedindo por sua esposa que está desanimada na fé. Quem sabe por amigos e amigas que vocês viram crescer aqui e que já não estão aqui mais. Hoje o meu convite para você é que pelo sacrifício que foi feito na cruz, você se entregasse, consagrasse os outros e pedisse que Deus os resgate aonde eles estão. Para que a salvação comece a ocorrer na vida daqueles que estão lá fora, mas que seja confirmada na vida daqueles que estão aqui dentro. Então, o Prisma vai cantar. Mas enquanto ele canta, eu queria que você meditasse na letra da música e fizesse uma oração para você falar com Deus. Lembre-se que o Cristo que morreu e ressuscitou está nos céus ouvindo as preces e está resgatando aqueles que ainda não estão confirmados no livro da vida. E é por isso que Ele te trouxe aqui hoje, não somente para confirmar o seu nome, mas para chamar os seus de volta. Então, depois que o Prisma cantar, feche seus olhos e fale com Deus. De quando em quando não posso entender que cada um só pensa em si sem olhar o demais. Triste estou, pois no mesmo caminho, lado a lado vamos.
virá, então seremos um, e com potente voz, unidos vamos proclamar que Cristo, sim, Cristo é Rei, por toda a terra ecoará, e as nações irão Deus reconhecer. Meu irmão e minha irmã, as mãos nos temos pôs, lutemos com Jesus contra o mal. Os perigos e temores não mais nos assolarão. O amor de Cristo nos susterá. Meu irmão e minha irmã, as mãos nos temos pôs, lutemos com Jesus contra o mal. Os perigos e temores não nos podem assolar. O amor de Cristo nos susterá. O amor nos susterá, sim, nos susterá. O amor nos susterá. Você vai ter 1 minuto agora, para nós terminarmos em oração. Eu gostaria que você orasse com a sua família, como eu te pedi. Pode se colocar de pé, para você estar junto com os seus. Vai fazer uma oração de 1 minuto e no final eu vou orar com você. Pai querido, muitas súplicas sobem aos céus agora. Conhecemos a história do teu sacrifício na cruz. Sabemos que o Senhor morreu e ressuscitou. E por isso hoje te pedimos e te imploramos, Senhor, que o Senhor possa habitar em nossos corações como Cristo vivo no qual nós cremos, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça em nossos corações a fé, que o Senhor nos ajude a crermos cada vez mais, a sermos fortalecidos pela Tua mão, de tal maneira, Senhor, que possamos viver segundo aquilo que nós cremos, que possamos viver de acordo com o Teu sacrifício e a Tua morte.
que possamos viver pelo sangue que foi derramado, que possamos prosseguir como salvos a cada dia de nossa vida. É por isso, Deus, que nós te pedimos uma bênção toda especial sobre cada família aqui representada. Nós temos toda uma semana pela frente, e eu te peço que em cada coração aqui, Senhor, durante essa semana, o Senhor faça as mudanças necessárias, as transformações necessárias, as libertações necessárias. Nos dê o perdão necessário para que sejamos reavivados, transformados e restaurados pela Tua mão. Fica conosco, ó Deus, abençoa-nos. Busque aqueles que estão longe de nós, quem sabe filhos e filhas que cresceram aqui, mas estão longe de Ti. Alcança-os aonde estiverem. E por favor, Senhor, que nenhum dos nomes que estão aqui ou que vão nos nossos corações venham a faltar no dia da salvação. Permaneça conosco, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Gabriel, muito obrigado. Amanhã nós voltaremos às 19 horas. Mas antes de concluirmos com uma melodia que ficou no nosso coração, eu gostaria de anunciar a todos vocês a confirmação da chegada do corpo de nosso querido amigo Clayton Sarli, a partir das 7 horas da manhã. A cerimônia de despedida vai acontecer às 10 horas e 30 minutos. Todos aqueles que puderem estar presentes, apoiando a família, são todos convidados. E vamos cantar. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Vamos cantar juntamente com o Prisma. Cumprimente seu amigo do lado. Traga ele de volta amanhã. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu, lá no céu. Lá no céu, lá no Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, no mesmo horário que começamos aqui, começamos a Semana Santa para as nossas crianças. Aqueles amigos e familiares que você gostaria de trazer, convide juntamente com as crianças.
E elas ficam lá, e a gente está trabalhando mais ou menos no mesmo tempo, para que quando você sair daqui, você já pegue seu filho e volte para casa em paz. Um abraço. Obrigado, Prisma. Obrigado, Eli, mais uma vez. Deus continue abençoando cada um de vocês.